Educação está começando na nossa PRP TV. Isso é muito bom. O programa de hoje, especialíssimo. Aqui, já posso mostrar até os convidados muito mais que especiais aqui. Dr. Luciano Bispo, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe por 8 anos, é bom que se frise isso, e deputado estadual. Itabaiana. Josevanda Franco, secretária municipal de Educação do Socorro. Agora ela disse, não, vai ter que botar historiadora, educadora, presidente da Academia Itabaianense de Letras, não é isso? Isso, presidente da Undime. Tudo. Eu não sei como é que vai caber na legenda, mas o programa hoje Itabaiana. E meu amigo Neu Fontes, assessor aqui do chefe, né? E que nos deu uma entrevista a semana passada, se não falha a memória, sobre o Só Se Fico Se Você Não Só Se For. O bloco vai sair neste sábado. A partir de que hora, meu? 16 horas. 4 horas da tarde, lá no bar do Mini Golf, na pracinha do antigo Mini Golf. Né, José? Você lembra ali? Claro. Pertinho de casa, minha e dela. A gente vai para lá e já vai caminhando. Mas para a gente começar o programa de hoje, como eu falei, nós estamos homenageando Itabaiana, a gente vai começar com um itabaianense. Nós vamos rever um pedacinho do show da Amorosa com o Fábio, gravado lá no Shopping Rio Mar. Vamos conferir. Amor, eu tô sofrendo saudade de você. O tempo passa e eu morrendo, tô doida pra te ver. Amor, não tô vivendo, sou seca do sertão. Você é chuva, é tempo e eu sou a plantação. Olha só pra mim, veja como estou. Depois do adeus, é dura a solidão. pelo amor de Deus, sem dó de eu. olha só pra mim, veja como estou. depois do adeus, é dura a solidão. pelo amor de Deus, sem dó de eu. À noite eu sonhei, você voltou pra mim nas asas da asa branca que pousou aqui. à noite eu sonhei, você voltou pra mim nas asas da asa branca e pousou aqui. Olha que maravilha. Eita, Luciano. Antônia Amorosa é uma grande cantora, faz parte da cultura sergipana, da história do Brasil, da cultura brasileira, né? Uma cantora autêntica, né? Diz ela que só chama Antônia Amorosa ela, eu e o finado Barrinhos. Porque todo mundo chama ela Amorosa. Eu sempre chamo ela Antônia Amorosa. Você e Barrinhos é que me chama Antônia Amorosa. Tem gente que ainda chama de Tonha. É, né? Eu chamo ela de Tonha de Itabaiana. Você só é Tonha de Itabaiana. E você, É nossa confreira lá na academia. Tem assento na Academia Itabaianense de Letras, porque é uma referência da cultura de Itabaiana, é uma referência para a música nacional. Não tinha dúvida. E agora, responsável pela política de cultura
do estado de Sergipe. Nada né? mais justo. E aqui na nossa Peripe, porque a cultura e radiodifusão estão juntas, né? Na Fundação de Cultura Peripe, e eu estou tendo a honra e o privilégio de estar lá com ela. Isso me honra muito. Eu disse a ela que eu vou, agora eu costumo falar minhas coisas. Ela disse, você pode falar o que quiser, meu compadre. Eu disse, então tá bem, tá ótimo, né? Que nós somos compadre e comadre, né? E eu acredito que ela deverá fazer um bom trabalho, porque ela é irrequieta, né? Ela deverá cobrar muito dos superiores para que as coisas andem da maneira que ela gostaria que andasse. Ela é guerreira, né? Ela não é acomodada, ela é um estilo guerreira de lutar pelo aquilo que ela acredita, que ela defende. É bom se prepararem, quem deu o cargo para ela, se prepare para isso. Para ser cobrado. Vai ser cobrado. É importante observar que o distrato com a cultura nos últimos anos, né, que nós enfrentamos nesses últimos anos, reverberou também para o país inteiro. Né? Não havia uma política nacional, então, evidentemente, os estados perderam o elemento norteador. Agora nós estamos com uma nova propositura de construção de uma cultura que efetivamente valorize as manifestações, as tradições, os artistas, né? E acredito que a Amorosa tem todo o potencial necessário para fazer esse trabalho. Neu, que é muito amigo e amorosa, assim como eu, já de muitos anos, né? Acompanhou praticamente a trajetória dela toda, desde aqueles tempos no tropeiro, né? Quando ela cantava lá no tropeiro. Neu também, o que é que você diria para a Amorosa agora com a nossa presidente? Não, a gente conversou já algumas vezes. Eu disse que minha religião não permite. Porque, na verdade, são várias visões e vários formatos. Acho importante um artista estar à frente de uma gestão de cultura, primeiro para entender como é que funciona, porque o artista é muito pedra, né? E a gestão é sempre vidraça. Então a gente sempre precisa estar um pouquinho de vidraça para entender como é que funciona, né? Como é que funciona os bastidores, como é que funciona a relação de poder, como é que funciona essa relação com quem indicou a gente. Então isso é complicado, não dá para você perder a paciência tão fácil. Você tem que ter um pouco mais de paciência para poder ir colocando o que você pensa de uma forma que quem é o gestor maior entenda que é bom para ele também. Então isso é uma coisa importante. Tem que entender um pouco de política também, né? Sim, de ter jogo de cintura e tal. E acho que o momento, sabe, Wanda, é de reformulação de pensamento. Sim. Mas a gente precisa entender que a cultura, vamos parar de só discutir cultura como lúdica. Sim, A cultura precisa ser discutida como sustentabilidade, como desenvolvimento. E com cientificidade, com profissionalismo. Nós temos uma cultura muito forte e rica. Não tenho dúvida. Olha, bem, eu quero aqui pegar a palavra da professora Josivana, que é uma expert da cultura sergipana no Brasil, é um renome nacional, né? Não estou aqui querendo fazer elogios, não quis. Isso é a realidade dela. Isso é o dia dela, o amor que ela faz pela cultura, desde criança talvez. Ela tenha esse nome no estado de Sergipe. Agora, ela diz uma coisa com muita séria propriedade, tem que ter profissionalismo. Profissionalismo. Não existe vaga mais para amadorismo nas coisas que a gente quer que se comanda. Isso. Se você não tratar mesmo a cultura com profissionalismo, tende a sofrer e ir para um patamar que as pessoas perdem o interesse pela cultura. Desacreditam, né? Desacreditam. Verdade. Então tem que ter. Quem está comandando tem que profissionalizar com pessoas competentes. Porque eu não sou expert em cultura, mas eu tenho uma obrigação de trazer para meu lado pessoas que Olha sejam aqui, um expert exemplo. em cultura. Aqui tem um exemplo seu, né? Senão não funciona. Porque eu não posso me alvorar que eu entendo de cultura mais do que Irineu e do que a professora Josivanda. Pelo contrário, eu quero eles do meu lado para que elevem a cultura dele. Exatamente. Quando eles elevam a cultura do estado de Sergipe sobre um trabalho que eu esteja comandando, eu também ganho com isso. E ganha a Assembleia Legislativa, que se tornou uma casa, uma cultura com nome elevado no estado de Sergipe. Eu cheguei em vários lugares, as pessoas vieram me dar parabéns pelos programas culturais na TV Alés. Até eu brincava, então, dei a mim não, dei a Irineu, dei a fulano, dei a... Porque são vocês que fazem. Nós só fazemos comandar
Agora, botar as pessoas certas no lugar certo. É mais importante. E botar com profissionalismo. Não é botar as pessoas capazes e que tem muito a dar pela cultura para elevar a cultura de Sergipe e você deixar de lado. Sim, você me trouxe para cá para quê? Só para ganhar o dinheiro? É. E sim, o apoio. E as minhas ideias para eu colocar em prática, para que as pessoas vejam a cultura de Sergipe. O senhor me trouxe aqui para passear, eu não quero o cargo. O cargo só em si não me serve. Me serve o cargo e o apoio para que eu possa expor as minhas ideias e elevar a cultura do Estado de Sergipe. Essa é a maneira que eu penso. E eu tratei a cultura na TV Alerj dessa maneira. Não só na TV Alerj, na Assembleia como um todo, né? Porque o senhor criou a Escola do Legislativo, com várias exposições, a editora, né? Lançou o primeiro livro publicação, o primeiro livro agora. O trabalho em comemoração dos 200 anos da emancipação política, do aniversário de Sergipe. Sergipe do Brasil. Sergipe do Brasil. Quer dizer, tudo isso foi um trabalho. A Companhia de Artes Alerj, o senhor levou o teatro para dentro da Assembleia. E levamos para o estado de Sergipe, para as escolas de Sergipe. Quantos? 75 municípios. Pois é. Então, mas por quê? Porque eu escolhi pessoas boas e dei apoio para que vocês possam fazer isso. Porque se vocês têm as ideias, vocês gostam de cultura, sabem fazer cultura, mas precisam de apoio. Uma coisa que é importante, que Neu destacou, é essa questão. Quando a gente fala de profissionalismo, a gente tem que observar as regras que dão sustentabilidade ao poder público, né? Então, muitas vezes o artista, no ímpeto, né, de fazer o seu trabalho, eles não conseguem compreender que o serviço público tem regras rígidas e precisam ser obedecidas pelo gestor. Então, quando o Neu faz essa analogia entre pedra e vidraça, é exatamente isso. Nem sempre o artista consegue compreender que para trabalhar no setor público, ele precisa atender às regras de gestão do setor público, a legislação, né, para que a coisa aconteça de forma profissional. Obedeça os editais, etc. Né? Exatamente. Não pode haver falhas nesse sentido. Ontem eu conversando com o Denis Leão, e eu deixei ele numa Denis casa. Leão, para quem não conhece, é um grande iluminador, iluminador, teatro, ator. Meu aliás, amigo, está construindo um teatro. Está construindo um teatro. Meu amigo de infância, e aí eu deixei ontem ele no ensaio. E eu disse, e aqui, o que é isso aqui? Não, rapaz, aqui a gente tem uma casa de fulano, que abre a casa para trazer discussões sobre cultura, sobre teatro. Aí tem um outro que a gente vai se apresentar amanhã, né? Tem gente trabalhando. Exatamente. Tem gente produzindo. Então essas pessoas são as primeiras que precisam serem apoiadas. Exatamente. Porque eles estão trabalhando, eles estão produzindo, eles estão na linha de frente. Às vezes a gente abre um edital e vem pessoas que estão esperando que o céu caia no colo deles para eles trabalharem. Luciano diz uma coisa muito importante. Quando o gestor maior, né, tem a visão ampliada, fica meio mais fácil. Né? Quando o Luciano chega, a escola legislativa ela já existia, mas estava lá. Era uma escola parada. Lógico que toda a Assembleia tem seus pontos de negociação, tem um deputado que fica com um determinado espaço e tal. E findou indo uma pessoa para a escola, depois não deu certo, e aí assumiu Isabela, que deu um show, né? Eu fui para lá um tempo, então a gente abriu para as Quintas Negras, e tudo era passado, a gente quer fazer isso, a gente vai... Vamos fazendo, depois você me diz o resultado. Isso, exatamente isso que eu ia falar. E nessa questão de Isabela, eu vou fazer aqui justiça a Isabela. Que Isabela tinha vindo... Para ser coordenadora, né? Para ser coordenadora, apontada pelo deputado. Deputado, exatamente. E esse deputado sai da Assembleia Legislativa. Entra um outro deputado. E então você ele aí sentiu o direito, se eu estou no lugar da outra, eu quero o espaço. Eu quero o espaço. Eu disse, não, nós não vamos retirar a Isabela, porque eu não vou punir a Assembleia. Eu não vou punir a escola do Legislativo porque nós mudamos de deputado. Quer dizer, o trabalho dela era muito bem feito. Então, tecnicamente, ela conquistou o trabalho dela. Pronto. É isso aí. Ela conquistou o espaço dela. Ela fez jus ao cargo que ela exerceu. Exatamente. Se saiu melhor do que a encomenda.
Outro fator importante da escola legislativa, durante a Lei Aldir Blanc, que foi uma A lei... gente fez... vocês promoveram lá dentro da escola Os cursos para as pessoas se inscreverem. Cursos ensinando o artista a se inscrever, a fazer um projeto, a produzir um montar. projeto, aquela coisa toda. Exato. Foi muito importante. Exercer o papel Muito. de escola, né? Exercer o papel da escola. É verdade. E aí, Papel da aí escola. você vê a questão da visão mesmo do artista com a gestão, né? Então a gente recebeu uma intimação do Ministério Público, porque alguém foi lá e denunciou que a gente estava usando o dinheiro da Aldir Blanc para fazer o curso. curso. Eu disse, mas a gente não pode receber dinheiro Não tinha dinheiro da Aldir Blanc. Isso é dinheiro da Exatamente, Assembleia, da Assembleia. aprovado pelo presidente. Isso é Não coisa tem. Então, como diria doutor Luiz, isso é coisa da oposição. não. É às vezes a visão mesmo, a falta de conhecimento, né? Sim. A falta de conhecimento. E o Ministério Público também, porque ela sabia que E ele não quando eu cheguei podia. na Assembleia Legislativa, já existia a TV Alésia, né? Sim. Foi do deputado Antônio Passos. Mas só que de uma maneira bem Em sinal escondida, fechado, sinal fechado, escondido. pequena. Eu me lembro que quando eu fui à época, o senador Renan Calheiro, para mostrar que eu queria levar a TV Alésia de Sergipe, ele me deu, eu queria mais um sinal aberto. Sinal aberto, né? Ele disse, mas isso vai custar caro, eu tenho que fazer 8 licitações com mais 8 estados, vai demorar muito. Eu disse, não, mas eu não vim aqui pedir para você fazer... Não vim pedir dinheiro. eu vim pedir só o ponto, deixar que o complemento eu O faço. arcabouço, né? Aí ele disse, olha, é o primeiro presidente da Assembleia que vem aqui dizer isso, que dá todo o complemento. Não, só quero um sinal, deixa que o resto eu resolvo em casa. E assim nós O fizemos. nome disso é determinação. Né? E assim nós fizemos, porque eu acho e continuo achando que a TV Alésia deve ser sempre elevada a maior grau possível, porque a Casa dos Deputados é tanto que eu defendo a teoria de fazermos 3 repetidoras no estado de Sergipe para que ela possa entrar Alcançar o município. um município bem mais rápido e no momento mais fácil, tanto as comissões como o plenário. Porque os sergipanos, eles não têm ideia do trabalho das comissões. Sim. Na verdade, a gente mal consegue visualizar o plenário, né? Mal. E aí as comissões, elas têm uma importância imensa, porque agem tecnicamente, É né? onde começa. É uma avaliação técnica que antecede a decisão do plenário. Então, plenário. é muito significativo. E o Luciano, ele deixa lá, além da TV aberta, o processo licitatório já todo pronto para dar andamento dos sinais, mas uma nova rádio, Também. que é a Rádio Câmara, com 18 horas de programação, que aí vai atingir todo o estado. Programação com toda a local, programação. né? Toda local. Toda local. Toda local. Vamos fazer uma pergunta para você. Já a representação de Itabaiana, que tivemos amorosa na abertura do programa, e o doutor Luciano falou uma coisa muito interessante, que a Amorosa é uma mulher guerreira, inquieta, de uma inquietude fantástica, eu também reconheço isso, porque eu sou amigo dela há mais de 40 anos, mas a Itabaiana tem alguma coisa diferente de todo mundo. Mas Itabaiana é diferenciado em tudo, né? Mas a autoestima que existe para o povo itabaianense, porque não é só você gostar da cidade, do seu estado, da sua cidade, né? É você demonstrar que gosta. E isso acontece muito com o itabaianense. Né? Nós temos algumas características. De onde vem essa da amor formação tanto? histórica do A ceboleiro, professora né? melhor do que eu sobre isso. A formação histórica do ceboleiro. Na realidade, Itabaiana nasce a partir de uma pequena povoação, né, mas gigantesca. Porque Das Albas, Itabaiana, na realidade, ela foi doada, as terras de Santo Antônio de Itabaiana foram doadas à Irmandade das Almas, né? A Irmandade das Almas. E não era só aquele espaço que nós conhecemos hoje. Nós tínhamos Itabaiana Grande, né, e Itabaiana Pequena. O espaço que nós conhecemos hoje como município de Itabaiana corresponde à Itabaiana Pequena. A Itabaiana Grande atingia ali toda a região do Agreste, Ribeirópolis, Moita Bonita, Areia Branca, Campo do Brito, Frei Paulo. Todas essas terras eram terras da Itabaiana Grande.
E a construção populacional de Itabaiana, ela se dá de uma forma diferenciada. Veja que nós estamos ali tão próximos da região do Cafuz, né, da região produtora de cana-de-açúcar, mas nós não tivemos a presença de escravizados naquela região. Né? A igreja tem um domínio, provavelmente a vinda de cristãos novos, né, com um tino comercial muito forte. E depois do que eu vi esse final de semana passado em Itabaiana, a gente não pode mais falar de Itabaiana apenas como um celeiro agrícola. Hoje, Itabaiana tem uma estrutura de agro, de uma estrutura de desenvolvimento, exatamente, estrondoso aquilo. De uma maneira estrondosa, né? Exatamente. Eu fiquei impressionada. O governador da Bahia, de Alagoas, foi embora impressionado com o que viu Itabaiana, no agronegócio. Quer dizer, o Itabaiana tem por tradição, por vocação, aonde ele se mete, ela eleva as coisas. É uma sociedade que nasceu liberta. É uma sociedade que nasceu para o comércio, né? Mas eu considero, viu, deputado Luciano, que a maior característica do povo de Itabaiana é a teimosia. Quando eu vejo alguém muito teimoso, eu pergunto, você é de Itabaiana? Entendeu? Porque você nós somos teimoso, doutor? Muito. Mas eu acho que é muito assim dedicado. Não? Então, esse nível de teimosia é que nos proporciona, é o que leva. Então, é o que nos leva para a frente, o acreditar. Essa autoestima que você se refere é exatamente isso. Você vê uma população, por exemplo, quando eu fiz faculdade, ainda no final da década de 70, a minha turma tinha 31 alunos, 14 eram de Itabaiana. Então, a gente vê que é uma população que... eu tenho uma pesquisadora itabaiana que ela é mestre em história, certo? E ela vende na feira com o pai. Ela não tem problema de ser uma mestre em história e, ao mesmo tempo, uma feirante. Porque a diferença de teimosia para burrice é grande. É grande. É que o povo mistura teimosia com burrice. E Itabaiana não tem burro. Não tem. A gente tem esse crescimento educacional, né, que favoreceu bastante. E esse dom empresarial do Itabaiana também traz por trás uma coisa que é fundamental, é a honestidade do itabanense. A palavra dada é muito forte. É muito forte. E assim, o empenho em crescer comercialmente. Você vê que o itabaianense tem o melhor índice de liquidez em bancos. E no Nordeste, os melhores índices de liquidez dos bancos, nas agências bancárias, é itabaianense. Ou seja, o itabaianense é empreendedor de fato e de direito. De direito. Ele não vai ao banco pegar aquele empréstimo para fazer uma enganação. Não. Ou então para usufruir, luxar. Não, ele vai para empreender. Ele vai para empreender. O meu pai dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Ele dizia assim, eu nunca vou ter uma carteira assinada. Eu cresci com aquilo, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a avaliar. Se ter uma carteira assinada era algo assim tão execrável, né? Tão ruim. Mas, de fato, se a gente observar, as pessoas de Itabaiana, eles têm esse sentimento empreendedor. São investidores, começam com pequenas coisas e vão. Haja vista, os grandes nomes do supermercadista do Brasil são de Itabaiana. Né? Você veja que quando se pensou em levar para Itabaiana a questão da indústria, houve certo momento no começo que eu me lembro que até na época a secretária de Indústria e Comércio aí, Pera Viana de Assis, que ele foi ao Rotary de Itabaiana mostrar que nós já estávamos num patamar comercial muito grande, elevado, e que nós iríamos entrar para a indústria. Mas que para ter as indústrias teria que ter sócios e sócios. Aí a Itabaiana disse, não, sócio não quero não. E teria que ter proletários, né? Não quero mudar o nosso negócio. Uma massa trabalhadora, né? Uma massa trabalhadora. Vamos mostrar um outro momento de Itabaiana que é realmente fantástico, que é a nossa Orquestra Sinfônica de Itabaiana. Né? Essa é uma coisa... A Filarmônica Nossa Senhora da Conceição. A Filarmônica mais velha do Brasil. É a mais antiga do Brasil. Ininterrupta. E que tem duas pessoas que são super apaixonadas. Apaixonadíssimos pelo que fazem. O maestro Valtênio, né? E o doutor... Rômulo. São apaixonadíssimos por aquilo ali, né? Que eu fico assim, até mesmo, eu fico até admirado por essa paixão. Olha, o papel da Filarmônica, e aí falo como operadora de direitos da criança e do adolescente,
A Filarmônica tem um papel tão significativo, né, que ela consegue enfrentar o trabalho infantil. Não é fácil enfrentar o trabalho infantil itabaiano, porque todos nós já nascemos com a pecha de trabalhar. Ninguém nasce ali para dizer que não vai ser um trabalhador. E ela faz isso com uma sabedoria educativa, porque eu sempre digo isso ao maestro Valtênio: maestro, o senhor é uma pessoa privilegiada por Deus, porque o senhor tem a oportunidade de ensinar uma arte, né? E, assim, quem toca não delinque. Quem toca, quem aprende música, não há espaço para se perder. Por quê? Porque a música traz consigo disciplina, traz consigo harmonia, traz consigo a elevação da espiritualidade, porque eu considero que a música é a forma mais simples de você conversar com o divino. Vamos conferir, então, nossa Orquestra Sinfônica de Itabaiana na telinha. Vamos lá. Olha aí, né? Que coisa bonita, né? Um dos maiores tesouros de Itabaiana. Eu também acho. Filarmônica. E a gente vê a idade do pessoal que está tocando na banda. Essa é a banda, essa não é a orquestra sinfônica não, hein, gente? Essa é um pedaço da orquestra sinfônica, né? Essa é a banda sinfônica tocando jazz. E é bom, Tem vários pequenos coisas, grupos, né? São vários pequenos grupos. Ele é o ponto de cultura de mais sucesso do estado de Sergipe, lembra dos pontos de cultura, é o da banda.
Eles hoje têm uma luthieria, tem um espaço onde eles consertam e produzem instrumentos, como violino, violoncelo. Eles produzem, E aí, o itabaianense aqui, são 8 anos de mandato de presidente, são 8 anos de emenda. De emenda não, porque as emendas só foram depois de 3 anos. Mas todos os anos tem emenda para lá e o apoio que ele sempre deu à banda. A banda, ela já chegou a ter 1.200 alunos, né? Na época do Porto Cultura. E eles são... E tem uma coisa engraçada que eles erraram. E aí estava lá para ir para o Ministério Público. Foi quando a gente assumiu a secretaria. E aí eu fui ver o erro, né? Eu disse, mano, o cara errou o seguinte, eles botaram na planilha comprar 100 palhetas de clarinete. É tipo isso. E aí ganharam as palhetas, porque eles sempre ganham, né? Eles sempre têm gente que apoia. Eles foram lá e compraram 100 palhetas de clarinete. O mesmo valor, só não fizeram a troca e trouxeram a nota de 100 palhetas de clarinete. Aí isso aqui é fácil, mas Eu fico impressionado como o povo itabaiano também participa da orquestra. Parece que o Rotary também tem uma participação muito grande com relação à manutenção do... Quem dá uma sustentação muito boa a essa orquestra é a Energisa. Energisa. São os programas de responsabilidade social, as grandes organizações. Já houve uma ajuda muito grande da fábrica de cimento. Isso, da Votorantim. Votorantim. Quando eu estive na presidência do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós temos um fundo e esse fundo permite a transferência de recursos para organizações que tenham, que trabalhem exatamente com essa área de enfrentamento de qualquer forma de violência praticada contra criança e adolescente. A Filarmônica de Itabaiana foi contemplada em um dos editais, exatamente porque nós consideramos que o objeto dela acaba por enfrentar o trabalho infantil. Eles são muito organizados, né? São extremamente organizados. Tem 2 sonhos de Luciano lá em Itabaiana, que eu fico ele conversando e eu fico só observando, que o primeiro é a pista. A duplicação da pista, ele tem esse eu acho tempo que ali inteiro devia ele fala quadruplicar, sobre não era nem duplicar, era quadruplicar. E o segundo... Coisa de Itabaiana. Coisa de Itabaiana. Nós vivemos no absoluto, nós não trabalhamos no superlativo. Tudo nosso é absoluto, entendeu? Então, superlativo não faz parte da nossa vida. E o segundo é o centro cultural. O Centro Cultural. O Centro Cultural é um sonho nosso. Um grande auditório, um grande teatro, a Itabaiana já contempla. Com eles. Esse sonho hoje é o meu, vou realizar, com certeza absoluta. E já, né? Só para mostrar aqui, para ilustrar, Antônio Saracura. Sim, primo Saracura. Aqui, o menino do sítio Saracura. Isso, membro da diretoria da Academia Itabaianense de Letras. Menino amarelo, fundador da academia. Olha aqui, isso aqui é literatura. Ele tem vários livros dele, né? Tem vários. Olha, os grandes que não queriam ser empreendedores padres. da cultura sergipana, empreendedor de sair na rua, de 3, na verdade. Você tem Saracura, você tem Odir Caios. Sim, Odir. E você tem Chiquinho do Alemar. Isso. Esses estão na É rua. uma representatividade itabaiana que essa não existe. Que Odir Caios, você encontra ele na feira, você encontra ele em lançamento de vendendo livro, disco dele, você encontra ele em coquetel do mais de nível. E a Bienal de Itabaiana é um pois sucesso. É um sucesso. É um sucesso, Não né? teve o É um ano passado, sucesso. pandemia. Não. Mas teremos esse Mas ano. esse ano já vai, o próximo ano, né? Esse ano. Esse ano. Esse ano, em outubro, setembro, outubro. Setembro, eu acho. Setembro de minha infância, olha aí, professora. Isso aí é uma coletânea de textos dos acadêmicos, né? Essa coletânea eu escrevi a partir do olhar da minha mãe, porque eu deixei Itabaiana aos 3 anos e 7 meses de idade, mas sempre voltava para lá, minhas férias eram lá. É uma coletânea muito interessante. Mostra aqui o trabalho da professora, que são trabalhos belíssimos. O Ateneu, Memórias e Restauro. Isso aqui é um trabalho fantástico. Fantástico. Porque o meu querido Ateneu, eu toco todo ano na banda. Às vezes É errado, mas você toca, assim, eu lembro. Desafina, Aquele né? tarol, Na minha época era tarol. Eu brinco muito com ele. O Banese, 50 anos, Isso, acabei de escrever os últimos 10 anos do Banese. Olha aqui. Está em revisão ortográfica para ir para o Prelo já, né? Uma das bases da economia desse Estado. E engraçado, deputado Luciano, que quando eu fazia faculdade, né, estudava História Econômica de Sergipe, evidentemente,
havia sempre aquela coisa de que o que fez a economia de Sergipe crescer foi a Petrobras. Quando eu fiz a pesquisa para escrever o livro dos 50 anos do Banese, não foi a Petrobras. A Petrobras, claro, traz uma movimentação financeira muito grande, mas quem foi até o pequeno produtor, quem investiu no pequeno produtor, quem tornou o capital que a Petrobras trazia para Sergipe possível de ser acessado foi o Banese. E o Banese nasce junto com a chegada da Petrobras. Então, eu faço questão de dizer, o grande mantenedor da economia de Sergipe, na perspectiva da polarização dos recursos, da distribuição dos recursos, é o Banese. Falar no Banese, está aqui, um dos maiores nomes. Seu Figueiredo. Do Banese. Uma das figuras mais fantásticas. Eu tive a honra e o privilégio de trabalhar lá com ele, a convite dele. Um homem duro, mas um homem justo. Um homem justo e sério. Sério, né? muito sério. A sobrevivência do Banese deve-se a ele. Foi ele que enfrentou Pedro Malan na tentativa de vender o Banese. Foi. Zé Figueiredo, eu estava lá nessa Zé época. Figueiredo é um dos avós de minha filha, Tatiana, porque ele chama ele de neta e ela chama ele de avô. Foi ele, por sinal, que levou ela para o Banese, né? que até hoje está lá. E outro grande nome também, o Valdo Diniz. Evaldo Diniz, um grande arrojado político sergipano, um homem de muita coragem também, né, e que também, foi ceifado, né? Num acidente aéreo. Arrojado. Não, esse... Não, esse tô falando do Arrojado Itabaiana. Não, Arrojado O Itabaiana. da Baiana, ele Ele pegou o nome ele dele. herdou de Evaldo Diniz. Foi prefeito, Evaldo não foi? Diniz foi um homem que trouxe um helicóptero no início da década de 60 para fazer campanha política. Foi. Ele trouxe um helicóptero para Sergipe e ele visitava os municípios de helicóptero. A primeira vez que Carira viu um helicóptero foi com ele. Entendeu? Era um objeto voador não identificado. E o Eliseu Oliveira de Itabaiana herdou dele o apelido do Arrojado. Exatamente pelo destemor. Né? As histórias de Evaldo Diniz, por exemplo, a época do golpe de 64, né? Ele era um opositor e são histórias memoráveis. A família tem uma relação muito próxima com Sergipe ainda. Eles vêm a Sergipe, moram fora daqui, um filho mora... os dois filhos homens moram em Salvador, mas as meninas moram em Petrópolis, com Licinha, que é a viúva e que ainda está viva. Aí, que maravilha. Gente, que bom o programa de hoje, viu? A presença de vocês, a presença de Itabaiana no Expressão hoje foi muito importante e me deixa muito feliz, meu amigo Neu Fontes aqui me ajudando nesse bate-papo aqui, nessa coisa boa. E eu só tenho a agradecer a vocês. Né? Mas já acabou? Eu levei tanto tempo para vir aqui. Estou arrasada. Comprou uma roupa nova? Comprou até uma roupa nova, fiz tudo tão direitinho, Pascoal. Eu tenho que fazer um programa inteirinho, 2 programas inteiros com ela. Mas ela merece mais do que 2 programas pela capacidade, pela a maneira que ela faz história e faz a cultura de Sergipe, né? Vê como nós somos unidos, povo de Itabaiana. E eu sou suspeito porque a gente trabalhou juntos em 2 momentos. Agora no Memorial do Simão Dias, né? Isso. Fizemos um trabalho lá. E precisamos fazer o de Itabaiana. Eu quero que você se comprometa publicamente com isso. Estou às suas ordens. Quero lhe convidar para conhecer o Centro de Memória Digital do Simão Dias, né? Que foi criado pelo nosso arquiteto mor Ezio Deda, com o apoio irrestrito, indiscutível do governador Belivaldo Chagas e do Banese. Mas hoje eu estive agora em São Paulo e fui ver, depois da reforma, o Museu da Língua Portuguesa e saí de lá muito feliz, Neu, porque nossos museus não devem nada, absolutamente nada. Aliás, quem instalou a parte técnica foi o mesmo técnico a mesma empresa do Museu da Língua Portuguesa. Exatamente. Né? Então vamos convencer o nosso governador Fábio Dias ter esse mesmo carinho. Nós temos o prédio do Guilhermino Bezerra. Aquele prédio não pode, de maneira nenhuma, morrer, de jeito nenhum. É um prédio Art Nouveau, tem uma relação histórica fantástica com Itabaiana, não pode ser usado mais como escola. Nós já temos outros equipamentos. Itabaiana tem que ter a sua presença para nos orientar nisso, porque nós temos um defeito muito grande, né? Nós acabamos com nossas histórias, nossos prédios velhos. Exatamente. A gente só tem coisas novas. Novas, né? exatamente.
Mas nós temos uma vantagem em Itabaiana, que é a produção fotográfica. Itabaiana tem, eu acredito, teve grandes fotógrafos, né? Joãozinho clube, Retratista, né? Não, Romeu, os Itabaiana tem grandes um canal de fotógrafos de TV Itabaiana. próprio dela, ela tem a Exato, assinatura dela, isso. ela tem... Nós precisamos tem ter um amigo memorial. meu resolveu Olha. colocar delivery. Sim. Isso é? Conseguiu botar no estado. Não conseguiu em Itabaiana, porque lá tem o Delivery Net. Não sei que negócio. Exatamente. Não, aqui não entra, não. Não entra. E Itabaiana tem assim, uma coisa especial. Se você for num dia de política em Itabaiana, os candidatos, né, seja qual lado for, eles são tão fotografados que parece mais um popstar. Exatamente. É levado à As categoria de pessoas dizem, popstar. vocês são popstar. Isso, exatamente. Gente, obrigado. Olha, a produção está dizendo ali que a gente não tem mais tempo. Ainda vou encerrar o programa com a Orquestra Sinfônica de Itabaiana. Eu tenho um carinho muito grande por Itabaiana. Estive lá para conhecer a orquestra pessoalmente. Já fui hóspede do Dr. Rômulo algumas vezes. Muito me honra no sítio. E maravilhoso. agora deu da orquestra, uma recente criada lá em Itabaiana, né? Que são... Sofise, né? Sofise. Sofise. Que são Remanescentes da orquestra. A Sociedade Filarmônica. Filarmônica. São músicos que vieram, que foram tocar em outros estados, agora voltaram. E é muito boa também. Eles estão fazendo um trabalho muito interessante. Na verdade, grandes músicos de Itabaiana hoje estão nas grandes bandas fora do Sergipe, né? A exemplo do filho do professor Valtênio, que toca em Brasília. Em Brasília. O irmão de Marcelino toca na banda do Rio de Janeiro. O Wellington. O Wellington, eu não- professor da Faculdade de Música da UFBA. Maravilha. Bom, a gente vamos encerrar esse bloco com vocês, mas eu vou abrir o outro bloco já com a nossa Orquestra Sinfônica Itabaiana. E obrigado por ter vindo, uma honra muito grande recebê-los aqui no programa. Quero que você se comprometa que eu voltarei. Você vai voltar para fazer mais 2 programas. Inclusive, um falou questão de fazer ao vivo, Maravilha. durante a Bienal do Livro de Itabaiana, Maravilha. com a presidente presidente ou presidenta? Não, presidente mesmo. É presidente. É. Uma presidente da Academia Itabaiana. Obedecendo as regras ortográficas e sem fazer nenhuma forçação de barra, é presidente mesmo. Gente, obrigado por ter vindo, uma honra muito grande. Obrigado. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.